do que errar pela omissão. Não vamos falar porque é uma dúvida. O caso do Furacão Catarina. O caso do Furacão Catarina. Entendeu? Foi aquela coisa, não conhecíamos, é um fenômeno, uma anomalia que veio do alto mar para a terra. E agora? Não é? Começou a criar aquele olho, e aí? É um furacão. Tínhamos informação do oceano de ventos fortíssimos e mar agitado, mar grosso. Passamos a defesa dessa informação, a defesa veio a nós, e aí houve aquela troca permanente, né, noite e dia, de defesa e meteorologia, e a coisa deu certo, a defesa acreditou, né, o povo acreditou. Naquela semana todo mundo estava discutindo o que era. É um furacão? Não, não pode ser furacão. Não tem literatura que diga que há um furacão no Atlântico Sul. Não, então é um ciclone extratropical, é uma tempestade extratropical. Então a semana inteira estava se falando naquele assunto do que ia acontecer em Santa Catarina naquele final de semana. E aí na tarde de sexta-feira o capitão Márcio me ligou, eu estava no SBT, e ele disse: eu acho que eu vou precisar de você. Se for o caso, eu posso ir no jornal e falar e usar o espaço do jornal para dar uma entrevista, para esclarecer o que pode acontecer no final de semana. Eu falei: olha, capitão, carta branca, o time quem vai me dar é o senhor. E dito e feito, ele me ligou e disse: Márcia, é sério, eu posso ir aí, a gente pode conversar? Eu falei: venha, estou lhe esperando. Em momento algum, a Defesa Civil falava num furacão, e sim numa tempestade muito severa. E nós procuramos pegar o evento, o furacão, e dizer para o povo algumas características daquela situação, que seriam inundações, o mar totalmente agitado, ventos muito fortes, para não assustar. Imagina a gente dizer numa cidade que é uma ilha, que tem pontes para ligar a ilha ao continente, que vai acontecer um furacão e que o alvo do furacão é a ilha. Era um pânico. Em comum acordo, Cirã e Pagre e Defesa Civil, discutimos a melhor forma de levar isso ao povo. E o porta-voz foi a Defesa Civil, porque o órgão tem essa responsabilidade. A gente falava que alguma coisa ia acontecer, e a importância da comunidade estar preparada, a importância da comunidade estar procurando informação para saber como proceder diante daquilo que ia acontecer. O primeiro alerta à população. Queira Deus que isso venha a se dissipar ou dissolver e deixar de acontecer. Mas os indícios são que vem a acontecer tempestades no litoral catarinense e principalmente Florianópolis e sul do estado. Uma certeza que nós temos é o seguinte: o Furacão Catarina ele foi um marco na meteorologia mundial, na meteorologia nacional e principalmente em Santa Catarina. Por quê? Porque era prever algo que a ciência dizia ser impossível. Teria que ter muita coragem. E o Cirã e Pagre teve essa coragem. No sábado mudou a rota, o furacão não veio para Florianópolis, o que graças a Deus foi ótimo, porque teria sido, como eu já falei, uma tragédia. E aí foi para o sul do estado, tanto que Santa Catarina como Rio Grande do Sul atingiu Torres, atingiu Laguna, Criciúma foi muito atingida, foram milhares de desabrigados, algumas pessoas morreram, tinham pescadores no mar, se não me engano 7 ou 10 pescadores morreram. Enfim, foi uma tragédia que a gente teve que acompanhar, mostrando, dando informação, explicando para a população o que estava acontecendo. Só sei que o risco foi grande e acho que o papel da imprensa e da comunicação é fundamental na prevenção desse tipo de risco. Que esse trabalho da previsão, com o trabalho da Defesa Civil, de informar o povo e dizer o que ela deve fazer diante dessa probabilidade, foi um ponto preponderante para que nós tivéssemos um baixo nível de dano humano. Na Tailândia, na Indonésia, na Índia, morreram pessoas que não precisavam ter morrido. Quer dizer, o tsunami, a onda do tsunami chegou lá em Bangladesh 3 horas, 4 horas depois, 3 horas e meia depois. Quer dizer, não precisava ter morrido ninguém. Se tivesse sistema de alerta. Era só a pessoa sair 200, 500 metros da praia e não morria ninguém. Então é uma coisa triste de ter morrido tanta gente, porque na Indonésia ainda pode dizer, naquele lugar que morreram não sei quantas pessoas, 60 mil, é difícil, porque ali foi muito próximo. A primeira praia ali, o tsunami, a onda chegou em 17 minutos. Ali realmente, 17 minutos, mesmo que estivesse um sistema de alerta, não seria fácil. Agora, em lugar que chegou 4 horas depois e ainda morreram milhares de pessoas, aí faltou um sistema de alerta. Faltou. Eu não tinha noção que aquela coisa pudesse existir. Para mim,
Nunca. A gente parte um pouco, acho que no Brasil a gente parte um pouco do princípio que aqui não acontece, né? Aí, embora a gente tá vendo as coisas acontecendo, de repente você vê aí, tem, sei lá, vendaval, quantas enchentes, isso acontece sempre, furacão, né? Coisas que a gente não via no país, né? Terremoto. Eu tava na minha casa no terremoto, eu senti o terremoto. Eu senti. E é uma sensação que eu conheço bastante, porque eu morei no Chile um tempo. E o Chile treme. E eu morava no 11º andar, então lá o sistema de proteção dos prédios pressupõe que o prédio se move para ele não quebrar quando tem um terremoto, né? E eu acordei muitas noites, nos 3 anos que eu morei lá, tremendo, mas a casa mexia tudo, né? Então eu tenho uma certa... E no dia do tsunami eu também senti o tremor. Nós sentimos. E eu acordei e falei, minha cama tremeu. E aí depois a Nani confirmou, é verdade, a cama tremeu. Mas era pouquinho. E nem, né? Mas enfim, eu senti o terremoto que gerou, 2 horas depois a gente estava vivendo o que a gente estava vivendo, né? E realmente, depois eu vi na televisão que na região onde a gente estava, realmente levou 2 horas para chegar, onde a gente estava. O mar secou. E esse é o sinal de que acontece um tsunami. Eu não sabia. O mar recua, porque ele é engolido pelo movimento da terra subterrâneo, e aí é que ele forma a onda e vem. Então o tsunami, ele é identificado na hora que o mar seca, que ele recua para fazer a onda. E eu não sabia, não conhecia nada disso, e todo mundo então saiu para ver os peixinhos atolados naquelas mini piscinas naturais que formam no leito do mar. E eu olhei para aquilo e falei, esquisito. E eu, diferente dos outros, fui em direção oposta. Acabei me encontrando com o tronco daquela árvore que me fez sombra. Abracei essa árvore quando a onda chegou. Então a minha sorte foi de que eu estava presa nesse tronco quando a primeira onda veio, porque quando eu fui olhar para trás, eram pedaços de corpos que vinham, porque o movimento do mar, que a gente chama mar, ele não existia mais, era um lodo. Ele era escuro e vermelho, porque as pessoas, à medida que elas foram batendo, elas se quebraram. Então eram pedaços, então vira corpo, cabeça foi para lá, um braço com um semitorso chegou do meu lado. Então o mar vinha tingido. Uma das sensações que eu perdi, eu acho que é de autoproteção, foi a visão periférica. Então eu só via aquilo que eu estava olhando. Eu acho que a gente, no medo, a gente vai contraindo as emoções e as percepções, para menos coisas afetarem a gente. E aí eu olhei para o mar, vi que vinha vindo outra onda. Eu ainda não tinha entendido maremoto, não tinha entendido nada. E eu não sei de onde eu encontrei um olhar longe de mim, de um chinês, assim que eu identifiquei, mas era um tailandês. E ele, com um gesto, me indicou para eu subir uma montanha. E eu então subi, e foi o lugar onde nós passamos a noite, eu e mais umas 300 pessoas que estavam pouco machucadas. E lá que a gente passou a noite até o mar se acalmar, que aconteceu isso umas 3:30 da manhã. O helicóptero chegou trazendo água e comida, e eu não quis acessar nada. Mas de repente apareceu um grupo de israelenses, e aí foi o idioma que trouxe luz para mim. E aí eu
falei as primeiras palavras: por favor, me ajudem a pensar. Eu acho que eu perdi uma amiga. Eu fiquei 3 dias sem saber dela porque ela estava em alto mar. Ela estava em alto mar, ela foi fazer snorkeling, e que é aquele esporte que você vai boiando e vendo os peixinhos nos oásis do mar. E realmente a maneira como eu sobrevivi é uma coisa que eu não explico. Não consigo explicar. A única coisa que eu sei é que quando eu vi a terceira onda chegando, depois de já ter entendido que eu estava no meio de uma tragédia, eu me despedi. Mas eu estava muito brava. Eu lembro que eu fiquei muito irritada. Eu falei, não é possível que eu morrer aqui. Eu fiquei assim, do tipo, não, aqui não. Sabe? Como assim? No meio do nada? Não, né? Fiquei muito... E assim, a hora que a onda bateu e ela quebrou, realmente, onde eu tava ela quebrou. Eu entendi que eu ia me quebrar inteira nos corais, na pedra, e eu entendi que eu não ia respirar, porque eu fiquei no meio dessa história, fiquei no meio dessa onda, e fiquei. E aí o que aconteceu no final é que eu vi uma luzinha aparecendo aqui. E de repente eu fiz pop e saí da água. Saí na cabeça, respirei. Acredito. E aí olhei e falei, cara, eu tô inteira. Não aconteceu nada. Aí eu lembro que passou um pedaço de um barco na minha frente e eu nadei até esse pedaço de barco. De todo o horror que foi aquela história, tantas pessoas que morreram e a gente viu, e ela viu cenas horrorosas que eu tenho certeza que ela nunca me contou, tudo que ela viu. E todas as consequências do depois, etc. É um presente estar vivo, né? As pessoas realmente foram pegas de surpresa como eu fui, não tinha... Se aquele tremorzinho que eu senti tivesse sido algum sinal de alguma coisa, ou se tivesse, sei lá, se tivesse tido algum alerta, ainda que as pessoas não pudessem sair da ilha, certamente as pessoas teriam feito o que a Nani fez no final, que foi subir o morro, né? E ali todo mundo teria se salvado. Então nada, zero. Total ignorância. Não... A gente também no local não tinha noção da amplitude. 280 mil pessoas. Então para mim era, aqui tem 10, acho que tem aqui umas 50 pessoas mortas, acho que tem umas 100 feridas. Nós estamos em quantos na ilha? Umas 500. Eu tava fazendo contas. Mas como assim? Aí quando eu cheguei no continente e vi que o antigo porto estava totalmente destruído, aí eu falei, bom, chegou aqui também. E à medida que a gente andou de ônibus de Phuket para Bangkok, eu fui vendo as televisões. Aí eu vi o que era Sri Lanka, que foi o núcleo, né? E aí eu comecei a ter consciência de que eu tinha passado por uma catástrofe mundial, mas até ali eu estava no meu próprio umbigo. Era ali. Talvez nós estejamos falando aqui do que eu chamaria o macro risco. O ciclone, o terremoto, a enchente, uma grande queimada florestal que ameace uma comunidade. Mas para o povo da roça, assim como para o indígena, para a chamada sociedade simples, uma seca é muito mais desastrosa, não é, do que um terremoto ou um ciclone. Aqui no sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tem havido perdas fortes em safra de soja, em safra de milho, em safra de feijão, também por causa de clima. Então eu vejo, quer dizer, a estiagem assim com um quadro muito mais dramático do que uma enchente. Nós temos um estado que produz muito grão, não é? E quando você trabalha na lavoura e você perde uma safra e perde a segunda e a terceira,
você fica desprovido da tua propriedade porque você busca recursos bancários e o banco não quer nem saber. Essa estiagem vai afetar somente o bolso do agricultor. Então você perde a propriedade ou você vende e acaba migrando. Enfim, vamos ter um problema seríssimo na área urbana das grandes cidades por conta desse êxodo. Muitas dessas pessoas e famílias migram, né, dos seus lugares rurais, onde pelo menos elas tinham uma convivência com a natureza um pouco mais harmoniosa, mas agora também em desequilíbrio, para periferias urbanas que são perigosas em todos os sentidos, sobretudo nesses lugares que já são sujeitos a essa multiplicação de cataclismos. Eu acho que é fundamental, né, você ter ações que façam com que as pessoas fiquem no interior, ou estímulo àquela agricultura familiar que leva em conta a diversificação da propriedade, né, e onde você tira não só o sustento, digamos assim, de venda dos produtos, né, para a entrada de dinheiro, mas onde as pessoas se sintam bem, né, vai fazer com que elas fiquem no lugar. Se eu gosto do meu lugar, se eu gosto da minha propriedade, para que eu vou me enfiar na cidade? Então, esse é o grande desafio. Reduzir a pobreza talvez seja o principal fator para a redução do risco de desastres naturais, em termos mundiais, em termos brasileiros também. Eu penso que o que há não é uma resistência em identificar essas desigualdades sociais, mas sim em pensar o desastre como o resultado, né, de um processo de exclusão social. Talvez os mais graves são os riscos sociais, que são produto das relações humanas criadas possíveis nessa sociedade em que vivemos. Sociedade de mercado, do capital, onde privilegia-se a acumulação para uns e os outros ficam sem. É todo um conjunto de bens sociais, educação, outras formas de acesso, à cultura, ao que a sociedade produziu e que possam ser acessíveis a todos equitativamente. Não temos isso. Então, esse é um grande problema. Quer dizer, você tem um mundo profundamente injusto e inadequado que precisa ser transformado. Não precisa esperar que você tenha um colapso ou um caos para mudar. Então, nesse sentido, o desastre ele tem sempre um caráter de desigualdade social muito evidente, na minha opinião. Basta olhar as recorrências, não é? Muito mais provável que mesmo em terremotos e em ciclones haja uma perda de vida das pessoas pobres que não têm porão nas suas casas para se esconder, que não têm edifícios super seguros, que são realmente o que um sociólogo, né, muito cáustico realista, Zygmunt Bauman, chama o lixo humano. Ele usa essa expressão para inclusive nos chocar, quer dizer, as pessoas descartáveis, as pessoas que a sociedade descarta. Às vezes até algumas pessoas devem achar que bom que morreram tantos, é menos boca para comer. Sabe que esse trabalho que tu faz é super importante? Não sabe? Eu sei que ele é importante pra ti, mas tu sabe que pra toda a sociedade ele é muito importante? Não sabe? Maria, tu não gostaria de usar uma luva, Maria? Se tu não gostaria de usar uma luva pra proteger um pouco as tuas mãos? Não sei trabalhar de luva. Hoje, as 3 pessoas mais ricas do mundo, juntas, elas têm ativos superiores ao produto bruto anual dos 48 países mais pobres, onde vivem 600 milhões de pessoas. Isso é absolutamente insustentável. Como é que você vai fazer para mudar esse quadro? Quer dizer, para você
eliminar essa disparidade, essa desigualdade. E deixar dessa coisa que uns não são mais humanos do que os outros. Eu não vejo a situação dessa maneira. Não existe um mais humano do que o outro, não. A humanidade ela precisa dessa diversidade e enriquece, mas somos todos humanos necessários para tudo isso. Então, um problema de ele indiretamente ele me afeta. Se eu deixo de contemplar os índios para com alguma forma de cultivar a sua condição de subsistência, sou eu também que estou